paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, o quinto vídeo falando ou observando Deuteronômio capítulo 27, versículo 4, versículo 12, 11 e 12. Nós estamos numa série de vídeos a respeito do Monte Gerizim e hoje falaremos ou conversaremos a respeito do Monte Ebal, esse monte não tão falado, não tão visitado quanto o Monte Gerizim. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito, ou seja, um observatório bíblico. Interaja comigo, fica comigo. Interaja comigo, observe comigo a respeito deste assunto, interaja mentalmente, verbalmente com sua Bíblia aberta, fique conosco. Monte Ebal, hoje especificamente Monte Ebal. Eu gostaria que você assistisse os vídeos 1, 2, 3 e 4, falando ou comentando a respeito de Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. E vamos subir também outros vídeos também falando a respeito desses dois montes, para que você possa entender melhor este vídeo e os posteriores. Assista os anteriores, o 1, 2, 3 e 4. Hoje em especial o Monte Ebal. O Monte Ebal é um monte que ficava de frente ao Monte Gerizim, ou seja, afastado aí cerca de 400 metros no topo, e no pico do monte cerca aí de 3 quilômetros mais ou menos. O Monte Ebal é um monte mais alto um pouco do que o Monte Gerizim, e o Monte Ebal ele fica à esquerda, ou seja, a mão esquerda de quem olha para o nascer do sol. Então o Monte Ebal foi aquele monte do qual Deus mandou que Moisés separasse 6 líderes de tribos para que eles estivessem de pé no pé do monte, e os levitas, uma parte dos levitas estariam ali proclamando as maldições àqueles que desobedecessem, ou aqueles que eram desobedientes às leis de Deus. Não é que o monte era maldito ou era maligno, ou havia uma maldição nele. Não, nada disso. Eu gostaria que você entendesse que o monte era de Deus e o monte era abençoado. Contudo, foi aquele monte que Deus separou ou reservou para dali apregoar ou proferir as maldições aos desobedientes. Monte Ebal, então, Ebal significa estar despido. Está despido de quê? Está despido de vegetação, ou de árvores frondosas, ou de árvores maiores que faça sombra. Então Ebal significa estar despido, porque havia apenas uma pequena camada de terra sobre aquela rocha. Também significa pedra, ou seja, o Monte Ebal era praticamente uma grande pedra, uma grande rocha. No entanto, foi dali que os trabalhadores tiraram as pedras para poderem fazer as pedras da lei, ou seja, ali no Monte Ebal foi extraída as pedras para poder escrever novamente as leis, porque Deuteronômio significa repetições. Então, um ano antes mais ou menos da entrada, exatamente a entrada propriamente dita a Canaã, um ano antes, eles ficaram parados ali um tempo para que Josué, por ordem
Moisés, que recebeu de Deus, pudesse ali erguer um altar no Monte Ebal, extrair as pedras, escrever nas pedras as leis e proferi-la aos novos, aos novatos, porque a maioria daqueles que saíram lá do Egito morreram no deserto, e aquela galera, aquela turma era toda galera nova e precisava estar de vez em quando ouvir a palavra de Deus, e aquele ponto ali foi crucial, aquele ponto ali foi extraordinário para o povo de Israel. Então, apesar da região ser uma região desértica, ou seja, havia no meio um vale, o vale de Nablus, um vale desértico, claro, um vale que não dava muitas coisas boas, não dava coisa boa alguma. O Monte Gerizim, ele significava um monte fértil, porque ele já tinha um pouco mais de vegetação, e a camada de terra no Monte Gerizim era uma camada mais espessa, uma camada mais grossa. Então ali tinha vegetação, ali crescia até algumas árvores frutíferas. Então eis aí o porquê de Deus escolher, de Deus ditar para que Moisés proferisse a seca, a infertilidade, as maldições aos desobedientes do Monte Ebal, e as bênçãos, a fertilidade, a graça, a misericórdia aos obedientes no Monte Gerizim. Então eis aí o porquê Ebal infrutífero e Gerizim frutífero, ou seja, Gerizim frutífero, bênçãos, e Ebal infrutífero, maldições. Repito, não que o monte era amaldiçoado, eles foram apenas usados como púlpitos para apregoar aquelas bênçãos e maldições. Se não obedeci, seria como Ebal. Deus queria dizer ali, Deus estava dizendo o seguinte: se vocês não obedecerem às minhas leis, se vocês não andarem segundo as leis que eu dei a Moisés, vocês serão como o Monte Ebal, um monte estéril, um monte de camada de areia fina, um monte rochoso. Foi ali no Monte Ebal, ou seja, no Monte Pedra, ou no Monte Despido, no Monte Ebal, que foram extraídas as pedras, como nós já falamos, as leis gravadas em pedras, ou seja, as leis de Deus foram gravadas ali em cima daquele monte, em pedras extraídas dali. Pedras por quê? Porque é durabilidade, fala de durabilidade, fala de coisas eternas, para melhor entender e compreender e passar adiante. Isso tudo no Monte Ebal. Para se obter as bênçãos do Monte Gerizim, que ficava à direita, era preciso ou era necessário ouvir todas as profecias, todas as pregações do Monte Ebal, todas as maldições, para que quem fosse seguir as bênçãos, pudesse entender que também, por outro lado, havia as maldições se desobedecesse. Aqueles que se encontravam na lista do Monte Ebal, ou seja, aqueles que entrasse num raciocínio e falasse: não, eu estou de acordo com o Monte Ebal, eu estou desobedecendo as leis, eles então poderiam ir até o Monte Ebal e ali se dobrar diante de Deus no altar de sacrifício pacífico, para perdão, para paz com ele e Deus. Aqueles que se encontravam em pecado, ou já se encontravam aí numa situação complicada de rebeldia, se eles quisessem um arrependimento, eles poderiam sim se ajoelhar no pé do Monte Ebal e pedir a misericórdia
de Deus, pedir a Deus para que Deus viesse até ele e o restaurasse para que eles pudessem ter as bênçãos em Canaã. Do contrário, eles estariam entrando na terra fértil, na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã, cheios de maldições, e não seriam ali prósperos emocionalmente, espiritualmente, materialmente, na saúde, na família. Não seriam, porque o erro deles, o pecado dele, seria com ele e Deus saberia. Ali foi proferida o dodecálogo, ou seja, as 12 leis de Siquém. Dodecálogo de Siquém é chamado aquelas leis, ou seja, as 12 leis das maldições. E por que foi proferida com tanta ênfase as maldições e as bênçãos? Não, simplesmente quem fizesse o contrário das maldições seria abençoado. Então não haveria tanta necessidade de proferir também uma série, uma regra, uma lista de bênçãos. Por quê? Porque quem não fizesse, cometesse os erros da lei, quem procurasse andar, estaria sendo abençoado. Mas Deus fez questão ali de citar as 12 maldições, ou seja, para que cada tribo se ligasse no que estava fazendo a cada mês do ano. Então, o dodecálogo de Siquém foi citado ou foi verbalizado ali entre os dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. É interessante nós notarmos que Siquém significa ombro ou apoio, ombro ou apoio ou suporte, e foi exatamente isso que Jacó e Abraão fez. Eles procuraram suporte, procuraram apoio, procuraram um ombro amigo, um ombro em Siquém. Então Deus ali em Siquém, praticamente, ele estava lhe oferecendo ajuda, ombro, suporte. Agora, quem não quisesse, infelizmente, entraria na terra em maldições. Então, fique com esta palavra, lembrando-se disso, que o Monte Ebal, apesar de ter sido ele o púlpito para as maldições, foi nele construído um altar para sacrifícios pacíficos, ou seja, procurar a paz com Deus, Foram dali proferidas as leis foram repetidas dali, para que ninguém esquecesse, e dali também eles fizeram sacrifícios pacíficos, e ali ofertas pacíficas, e ali eles puderam comer em família. Então lembre-se disso, o Monte Ebal é o monte que você pode dobrar o seu joelho, porque ali está o altar de Deus. Fique conosco, tudo de bom para você. Assista os outros vídeos e assista também os vídeos posteriores. A paz.